Em janeiro de 2024, Jenny Staletovich estava passeando de caiaque por Lower Keys, na Flórida, quando viu algo preocupante. Um peixe-serra de dentes pequenos batia as nadadeiras de maneira errática nos manguezais, quase como se estivesse possuído. 5 dias depois, ele havia morrido, e para os moradores da Flórida, isso estava se tornando uma cena comum e preocupante. Desde novembro, as pessoas avistavam o peixe, geralmente dócil, se contorcendo e nadando em círculos sem rumo, antes de descer em espiral até o fundo do mar e nunca mais ser visto. O que diabos estaria acontecendo? Vem comigo para investigar o que está matando esses peixes-serra ameaçados de extinção e outros animais marinhos ao redor do mundo. Antes de a gente entrar nesse assunto realmente interessante, você precisa saber um pouco sobre os peixes-serra. Existem 5 espécies deles: o anão, o de dentes grandes, o verde, o dente de faca e o de dentes pequenos. Todas elas são grandes, mas algumas chegam a impressionantes 7 metros, o que é mais do que um tubarão branco. O nome vem dessas enormes antenas que eles têm em forma de lâmina, conhecidas como rostros, que usam para identificar e atordoar suas presas, além de se defenderem de predadores como tubarões e crocodilos. Mas em 2024, os peixes-serra de dentes pequenos em Florida Keys tinham problemas muito maiores do que tubarões e crocodilos. Houve mais de 100 casos relatados deles se debatendo misteriosamente na água, com 54 deles tendo desistido completamente até julho daquele ano. Esses eventos misteriosos não poderiam ter ocorrido em pior hora. A espécie está gravemente ameaçada de extinção, com apenas 450 fêmeas vivas no mar atualmente. E sim, nós somos os culpados. A captura acidental em redes de pesca e a destruição implacável do seu habitat os deixaram em péssimo estado. Parabéns para a humanidade mais uma vez. Como resultado, os peixes-serra foram a primeira espécie de peixe a ser listada na Lei de Espécies Ameaçadas dos Estados Unidos em 2004, o que lhes concedeu proteção especial. Esses esforços de conservação levaram a um aumento significativo em seus números, até que esse desastre começou a acontecer. E não eram só os peixes-serra que estavam morrendo. No outono de 2023, mergulhadores e pescadores em Florida Keys avistaram cerca de 40 outras espécies de peixe, como pargo, robalo e garopa, todos exibindo esse comportamento esquisito antes de nadarem para a morte também. Foi como uma espécie de apocalipse dos peixes. A situação ficou tão ruim que começou a afetar o sustento das pessoas. Autoridades de saúde em pânico alertaram os moradores da Flórida para não comerem nenhum peixe que tivesse sido retirado de águas onde animais infectados tivessem sido encontrados, por mais deliciosos que parecessem. Enquanto isso, guias de pesca tiveram suas viagens canceladas por turistas preocupados, que temiam ser intoxicados. Só que ninguém sabia o que estava acontecendo. Providências foram tomadas em abril de 2024. Cientistas lançaram um esforço emergencial para ajudar o peixe-serra de dentes pequenos que estava em extinção. Os cidadãos foram incentivados a relatar qualquer avistamento de animais com esse comportamento para o telefone da Florida Fish and Wildlife Conservation, uma espécie de 911 para animais. Quando havia um relato, a equipe viajava de barco para tentar capturar o animal. Em seguida, eles tiravam suas medidas e amostras de sangue e o marcavam para que, se estivesse vivo, pudesse ser rastreado novamente. Em 5 de abril, o primeiro resgate de verdade foi feito quando um peixe-serra de 3 metros foi avistado na Baía de Cudjoe. O espécime foi levado rapidamente para o laboratório marinho Moulton em Sarasota. Lá foi tratado e monitorado, com a esperança de que pudesse ser solto de volta na natureza. Infelizmente, apesar de mostrar alguns sinais de recuperação e receber cuidados 24 horas, o estado do animal piorou e ele infelizmente faleceu 20 dias depois. De fato, a mortalidade em massa de uma espécie ameaçada de extinção como essa nunca havia sido testemunhada na história registrada. Em resposta, no mês de julho, o estado da Flórida cedeu 2 milhões de dólares para financiar pesquisas. A essa altura, havia uma pressão enorme sobre os cientistas para que encontrassem uma resposta rapidamente. Um ecologista chamado Ross Buchek afirmou que o enigma era tipo ter uma prova que você esqueceu e não estudou, e agora você tem 2 horas para aprender tudo. Acho que todo mundo já passou por isso. Para desvendar de uma vez por todas esse enigma, cientistas mergulharam no meio das Florida Keys e coletaram amostras de água e plantas marinhas para verificar aspectos como níveis de oxigênio, pH, temperatura, bactérias, poluentes e produtos químicos. Mas depois de toda essa pesquisa meticulosa, sabe o que eles encontraram? Nada. Isso mesmo, pelo menos nada definitivo. Mas isso não
não quer dizer que eles não tenham descoberto algumas pistas convincentes que poderiam nos apontar resposta para esse enigma. Eles desconfiavam que clicar nos botões de curtir e inscrever-se poderia resolver o problema. Não, tô zoando, mas falando sério, clica aí para nunca mais perder os meus vídeos. Agora, voltando ao mistério, uma das primeiras principais teorias foi algo chamado maré vermelha. Esse estranho fenômeno natural ocorre quando certas espécies de algas crescem descontroladamente, produzindo toxinas nocivas que podem dizimar a vida marinha. Existem mais de 300 espécies de algas de maré vermelha, e apesar desse nome, elas podem mudar a cor da água para todo tipo, incluindo verde, laranja e, claro, vermelho, né? E adivinha onde essas pequenas pragas residem? Isso mesmo, no Golfo do México, bem perto das Florida Keys. Mais especificamente, uma espécie de alga tóxica chamada Carenia brevis vive na água o ano todo em baixas concentrações, mas quando condições como temperatura, níveis de nutrientes e vento são ideais, a Carenia floresce, o que não é bom. A alga produz uma neurotoxina potente chamada brevotoxina, que danifica as células nervosas e pode muito bem fazer com que o peixe-serra perca o senso de direção e acabe naquele giro mortal. A maré vermelha pode ocorrer naturalmente, com evidências que mostram que os americanos pré-colombianos sabiam da proliferação tóxica, mas nos últimos anos isso se tornou mais comum na América do Norte, devido ao aquecimento dos mares por causa das mudanças climáticas e de outro processo chamado eutrofização. Na agricultura, a terra é pulverizada com nutrientes para impulsionar o crescimento das plantações, mas quando chove, esses respingos podem ser levados para cursos d'água naturais. O crescimento excessivo de algas esgota os níveis de oxigênio, e quando as plantas apodrecem, liberam dióxido de carbono, diminuindo o pH da água do mar e causando a acidificação do oceano. E quem conhece ácido sabe que não é bom nadar nele. Nos Estados Unidos, preocupantes 65% dos cursos d'água foram prejudicados pelo processo de eutrofização. Basta observar o caso dos peixes-boi da Flórida. Esses mamíferos fofos e gordinhos adoram comer ervas marinhas e ficar relaxando. Mas em 2021, mais de 1.000 deles morreram devido à proliferação de algas. O escoamento de fertilizantes e águas residuais vazou para suas lagoas, levando algas a crescerem na superfície da água, bloqueando a luz solar e impedindo o crescimento das ervas marinhas. 2 anos depois, em 2023, o mesmo ano em que os peixes começaram a exibir aquele comportamento estranho, mais de 31.000 hectares de ervas marinhas foram perdidos devido à eutrofização, deixando muitos peixes-boi famintos. E em 2024, trilheiros que caminhavam em Kairitutarri, na Nova Zelândia, encontraram 3.500 enguias sem vida. Essas enguias juvenis, ou meixãos, migram rio acima entre o final de novembro e o início de março. Elas dependem de um fluxo de água saudável e prosperam quando as temperaturas da água variam entre 15 e 17 graus. Você consegue adivinhar o que elas encontraram na água? Isso mesmo, algas, indicando que a água estava mais quente do que o normal, um sinal das mudanças climáticas. Além disso, a maior parte do rio tinha fluxo de água muito limitado ou inexistente, e tudo isso tem um efeito dominó. A redução do fluxo de água leva à redução de oxigênio e o aumento de toxinas, ambos agravados pelo aumento da temperatura da água e pela proliferação de algas. Agora, o fluxo limitado de água claramente não é um problema no Golfo do México, mas o aumento da temperatura da água e a proliferação de algas podem ser, algo que é corroborado por uma descoberta surpreendente feita por paleontólogos em 2010. Naquele ano, eles desenterraram o Cerro Ballena, um impressionante cemitério de criaturas marinhas pré-históricas no deserto do Atacama, no Chile. Após um ano escavando 4 camadas distintas de rocha, eles descobriram fósseis de 10 espécies diferentes que datam do final do Mioceno, entre 5 e 11 milhões de anos atrás. O sítio abriga o mais denso aglomerado de mamíferos marinhos extintos do mundo, incluindo os esqueletos de mais de 40 grandes baleias de barbatanas. O próprio nome Cerro Ballena significa Morro das Baleias em espanhol. Entre as espécies mais bizarras encontradas estavam preguiças aquáticas, animais grandes do tamanho de ursos, mais acostumados a chafurdar do que a subir em árvores, e uma baleia morsa, um cruzamento entre uma baleia e uma morsa, né? E ela tinha uma presa de 1,20 m. Mas o mais intrigante sobre essa descoberta são algumas estranhas manchas alaranjadas nos ossos dos animais, que podem ser restos de, isso mesmo, algas tóxicas. Essas proliferações provavelmente envenenaram os animais de Cerro Ballena depois que eles comeram presas contaminadas ou inalaram as toxinas mortais, levando à sua morte prematura. Seus corpos então afundaram no mar, onde foram soterrados por anos de sedimento. E isso não aconteceu só uma vez. As 4 camadas diferentes de fósseis mostram que o mesmo evento aconteceu 4 vezes distintas ao longo de um período de 10 a 16 mil anos. Então
Então essas algas são um problema há muito tempo. E com tudo isso em mente, vamos voltar aos peixes-serra. A culpa certamente é das algas, não? O Dr. Michael Parsons, da Universidade da Costa do Golfo da Flórida, certamente acredita que sim. Além de alguns peixes mostrarem sinais de recuperação após serem colocados em água pura, os cientistas descobriram que conforme a maré muda, os peixes frequentemente recuperam seu comportamento normal, alguns em apenas 25 minutos. E isso não é tudo. Os pesquisadores também notaram que os peixes tendem a se recuperar se retirados de águas mais profundas, onde os níveis de toxinas são muito mais altos. Só tem um problema nisso. Depois de coletar amostras da água, os cientistas não detectaram níveis particularmente altos de carena, aquela alga mais comum do Golfo do México. Eles identificaram altos níveis de uma alga chamada Gambierdiscus. Geralmente ela é inofensiva, mas altas concentrações podem ser fatais. 1 litro da água do mar de Florida Keys geralmente contém de 30 a 40 células de Gambierdiscus. Agora, essas amostras recentes mostraram a quantidade gigantesca de 1000 células. Além disso, algumas espécies de Gambierdiscus produzem ciguatoxinas, uma neurotoxina complexa e potente que pode atingir níveis perigosos em peixes de recifes de corais. Se uma pessoa comer peixe contaminado com ciguatoxinas, ela vai pegar ciguatera, uma doença grave que provoca muitos vômitos, diarreia e náuseas. Que beleza! Já os peixes sofreriam de problemas neurológicos, como hiperatividade e espasmos. Parece familiar? Sim, as espirais de morte observadas em peixe-serra podem ser uma reação semelhante, desencadeada por neurotoxinas que atacam seus sistemas nervosos. Para alimentar mais ainda essa teoria, a ciguatera é muito mais comum em recifes que sofreram danos ambientais, como aquecimento das águas e poluição. Durante a Segunda Guerra Mundial, bombas destruíram recifes nas ilhas do Pacífico, cujo estresse causou um surto de ciguatera que deixou muitos civis doentes. Embora nenhuma bomba tenha caído na Flórida ultimamente, o calor certamente pode ter desempenhado um papel. No verão de 2023, as temperaturas da Flórida atingiram níveis recorde, chegando a 38 graus. Então tá desvendado, né? Foi tudo por causa das ciguatoxinas. Bom, na verdade não. Tem apenas um problema nessa teoria. Se a ciguatera realmente estivesse por trás das baixas de peixe-serra, os humanos estariam adoecendo por comer peixes contaminados. Só que isso não está acontecendo. Em vez disso, testes de laboratório revelaram que havia um coquetel de toxinas na água, deixado por diferentes espécies de algas, e qualquer uma delas poderia estar por trás de tudo. Ou seja, depois de tudo isso, a gente nem sabe qual alga é a causadora. Isso realmente é muito intrigante. Felizmente, desde julho de 2024, as mortandades em massa parecem ter praticamente parado, embora ninguém tenha certeza se essa doença bizarra vai voltar. Pelo que percebemos, precisamos assumir grande parte da culpa por colocar esses animais e a nós mesmos em risco. O aumento da temperatura da água, que levou à proliferação dessas algas tóxicas, certamente pode ser atribuído ao nosso impacto no meio ambiente, mas a calamidade do peixe-serra não é a única coisa que afeta a vida marinha. Acontece que animais marinhos ao redor do mundo foram devastados por estranhas causas relacionadas ao homem. O mistério das baleias. Apesar de serem animais divertidos, ultimamente as baleias não andam se divertindo muito. É só voltar para 2022, quando a quantidade absurda de 230 baleias piloto apareceram misteriosamente na costa do porto de Macquarie, na Tasmânia, Austrália. Embora algumas tenham sido salvas, a maioria infelizmente não sobreviveu, e os fazendeiros locais tiveram que rebocar os animais para o mar para serem devorados por necrófagos. E não para por aí. Desde 2017, mais de 500 baleias mink e jubarte ficaram gravemente feridas, encalhadas ou mortas ao longo da costa leste da América do Norte. Então, quem é o culpado por essa tragédia? Os críticos dos parques eólicos offshore culpam os levantamentos sísmicos. Antes da construção dos parques eólicos, a área deve ser mapeada enviando pulsos sonoros extremamente altos pela água, conhecidos como levantamentos sísmicos. Algumas pessoas argumentam que a poluição sonora desses fenômenos perturba as baleias, que dependem muito do som, e essencialmente isso as faz surtar. Mas os cientistas descartaram isso como uma grande bobagem. A Secretaria de Gestão de Energia Oceânica afirma que as suas pesquisas geram apenas níveis sonoros em torno de 220 decibéis. Isso é muito mais silencioso do que os canhões de ar sísmicos de 250 decibéis, que são usados na exploração de petróleo e gás. A verdade é que mesmo que as baleias fossem perturbadas por parques eólicos, elas simplesmente iam nadar para longe. Mas então, qual é o problema? Bem, os culpados mais prováveis são o tráfego marítimo, a pesca industrial
ambiental, os microplásticos e a boa e velha poluição plástica. Em 2018, uma cachalote foi encontrada em uma praia na Indonésia com mais de 6 quilos de plástico no estômago, incluindo 115 copos, 25 sacolas plásticas, um par de chinelos e mais de 1.000 resíduos de linha. Imagina carregar todo esse lixo nas suas entranhas. Uma situação horrível. E é bem provável que nem seja o pior dos casos. De todas as baleias que encalharam na costa leste dos Estados Unidos entre 2016 e 2023, apenas metade pôde ser necropsiada devido à escala gigantesca da tarefa. Porque, sabe, né? Baleias são enormes, porém nenhuma causa única e solucionável foi identificada. Então, provavelmente há inúmeras razões. Você teria alguma solução para esse problema? Me conta aí nos comentários. Devastação dos golfinhos. À medida que a temperatura do oceano aumenta, doenças que antes lutavam para sobreviver na água fria começam a prosperar e podem trazer consequências devastadoras para a vida marinha. Entre 2013 e 2015, os corpos de 1.600 golfinhos foram encontrados nas praias da costa leste, desde a Flórida até Nova York. Mas isso é apenas uma fração dos 20.000 que se estima terem morrido no total, reduzindo a população da região em catastróficos 50%. E de todos os corpos de golfinhos estudados, 92% foram positivos para o morbilivírus de cetáceos. Positivo para morbili que? Esse patógeno perigoso é comparável ao sarampo humano e tem prosperado desde que as mudanças climáticas aqueceram o oceano ao longo da costa leste. Golfinhos doentes podem sofrer de infecções nos pulmões e no cérebro, bem como feridas que brotam por todo o corpo. E quando pensamos em golfinhos, os imaginamos saltando alegremente para fora d'água. Eles fazem isso não só para respirar, mas para fortalecer amizades. Infelizmente, é durante esses momentos de alegria que eles podem infectar um ao outro. Se dois golfinhos saltarem da água um ao lado do outro, um golfinho saudável pode inalar as partículas do vírus exaladas por um doente. E se eles se tocarem, o vírus pode ser transmitido por ferimentos. Uma fêmea prenhe pode até transmiti-lo para o seu filhote ainda não nascido. O surto de 2 anos em 2013 foi o pior já registrado, mas está longe de ser o único. Entre junho de 1987 e maio de 1988, ocorreu outro surto, que ceifou a vida de 900 golfinhos. O lado positivo é que os animais que sobreviveram a esse surto teriam desenvolvido anticorpos contra o vírus, impedindo-os de adoecer de novo. Esses golfinhos imunes também ajudaram a proteger outros golfinhos, já que são menos propensos a entrar em contato com um animal infectado, um fenômeno chamado imunidade de rebanho. Mas em certo momento, esses golfinhos resistentes ao vírus vão morrer ou se mudar, deixando as gerações mais jovens vulneráveis à doença de novo. É um ciclo vicioso, sem uma solução óbvia. Tadinhos dos golfinhos, eles são tão fofos. Pobres tartarugas. Se você achou que as coisas iam melhorar, eu tenho uma péssima notícia. As tartarugas são as próximas, e elas provavelmente já passaram por algo pior que os golfinhos. Algumas tartarugas, especialmente as tartarugas verdes em águas americanas, foram afetadas por uma doença verdadeiramente terrível, a fibropapilomatose, também conhecida pela sigla FP, bem mais fácil de falar. Essa doença faz com que tumores se espalhem por todo o corpo e até mesmo pelos órgãos. A FP pode ser leve para algumas tartarugas, e até 60% delas veem seus tumores diminuírem com o tempo, mas para outras pode ser seriamente debilitante, causando cegueira, danos internos e até a morte. A descoberta da FP remonta ao século XIX, embora tenha sido apenas na década de 80 que ganhou atenção depois que tartarugas verdes nos Estados Unidos foram avistadas com ela. Mas como essa doença se espalha? Bem, a doença é um tipo de herpes vírus que se espalha pelo contato com outras tartarugas ou por nadar em águas contaminadas, embora outras coisas desagradáveis, como poluição, também possam causar tumores. A FP também foi encontrada em sanguessugas que se agarram a animais marinhos e chupam seu sangue. Então pode ser que esses pequenos vampiros também tenham algum papel nisso. O que sabemos é que tartarugas marinhas jovens contraem FP quando fazem sua primeira visita a águas rasas para se alimentar depois de passar os seus primeiros anos no mar. Mas então, tem algo que possa ser feito? Existe ajuda disponível para tartarugas infectadas, mas geralmente apenas se elas ficarem presas em terra. Depois de encontradas, elas podem ser levadas ao veterinário para que seus tumores sejam removidos cirurgicamente e recebam tratamento. Finalmente, alguma notícia boa. Embora isso possa ajudar algumas tartarugas, atualmente há pouco a ser feito para a maioria dos pacientes, já que a FP ainda não é totalmente compreendida. Então, se você vir algum desses pobres animais encalhados com a doença, procure os órgãos responsáveis e reporte. Assim você vai estar fazendo a sua parte. Gripe aviária.
Quando pensamos em vida marinha, frequentemente nos concentramos em criaturas que nadam abaixo da superfície. Mas e aquelas que voam? Sim, eu tô falando das aves marinhas. Pois então, infelizmente, e talvez você já saiba o que eu vou falar, algumas aves marinhas estão enfrentando perigos. O Reino Unido é um lugar especial para duas dessas espécies, o mandrião grande e o ganso-patola, com as costas britânicas abrigando a maior parte dos mandriões nidificantes do mundo e metade dos gansos-patola do mundo. Em 2021, um surto mundial de H5N1, uma variante da gripe aviária, exterminou 75% dos mandriões e 25% dos gansos-patola em todo o Reino Unido. E em junho de 2022, Bass Rock, na Escócia, que costumava ficar branca devido aos milhões de gansos-patola fazendo ninhos, havia perdido um quarto das suas aves para essa gripe terrível. As pobres aves sofriam de falta de apetite, dificuldades respiratórias e diarreia, antes de serem finalmente eliminadas por completo. E sim, o surto tem sido associado ao aumento das temperaturas. Na América do Norte, invernos mais quentes e primaveras mais precoces podem ter contribuído para que algumas bactérias que gostam de umidade se espalhem com mais facilidade. Enquanto isso, o clima mais úmido pode ajudar a gripe a se manter viva em fezes de pássaros e água contaminada. Apesar do que o nome indica, a gripe também pode infectar outros animais, incluindo nós, mas nem tudo são más notícias. A população de gansos-patola pareceu mostrar alguma recuperação no verão de 2023. Dá até para identificar os sobreviventes. Depois de se recuperarem da gripe, suas íris azuis brilhantes ficam estranhamente pretas. Meio assustador, né? E os cientistas simplesmente ainda não sabem o porquê. Piolhos do mar. Não sei vocês, mas eu adoro salmão. E eu não sou o único. Em 2022, o suprimento global de salmão do Atlântico foi de mais de 3 milhões de toneladas. E, bem, você pode não gostar tanto depois que eu contar sobre o problema que assola o salmão de cativeiro atualmente. Crescendo na sua pele, há parasitas chamados piolhos do mar. Pequenos crustáceos com menos de 0,08 centímetros de comprimento, que se agarram a eles e se alimentam do seu sangue e carne. Eles cobrem o corpo dos salmões com feridas que enfraquecem o seu sistema imunológico e, em casos mais graves, podem causar mortandade em massa. Mas então, de onde veio essa praga horrível? Bem, larvas minúsculas de piolhos do mar precisam encontrar um hospedeiro para sobreviver, o que é difícil quando se vive em mar aberto. Mas em fazendas, onde os salmões se aglomeram em números anormalmente altos, isso se torna moleza. E assim como acontece com os humanos, doenças e parasitas se espalham com muito mais facilidade por meio de população de alta densidade. Obviamente, tudo isso é uma grande dor de cabeça para os criadores, já que peixes infectados não podem ser vendidos. Os únicos tratamentos conhecidos são produtos químicos, mas estes podem prejudicar o crescimento do salmão. Além disso, os piolhos desenvolveram resistência aos produtos mais comumente usados. Como os piolhos do mar tendem a ficar perto da superfície, manter os peixes em águas mais profundas ajuda, mas não é possível cobrir totalmente os cercados, já que os salmões precisam emergir para encher suas bexigas natatórias e flutuar. Para contornar isso, os criadores começaram a usar gaiolas de mergulho com snorkel. Elas têm tetos de rede de 9 a 20 metros de profundidade, que mantêm os salmões longe das águas superficiais, onde as larvas dos piolhos ficam. As gaiolas também têm um tubo de snorkel selado no meio, para que o salmão possa nadar até a superfície para respirar sem ficar exposto. Muito engenhoso. Essas gaiolas com snorkel ajudam a reduzir a infecção em 75%, mas ainda não são perfeitas. A maior preocupação é que os piolhos possam se espalhar para os salmões selvagens que migram pelas fazendas de peixes. Enfim, parei de comer salmão. Aliás, isso até me deu náuseas. Eu sei que tudo isso parece péssimo, mas a boa notícia é que existem soluções. Bastam pequenas mudanças da nossa parte para ajudar a natureza. A verdadeira questão é se a gente vai conseguir agir rápido o suficiente para salvá-la. Me conta nos comentários o que você acha de tudo isso. Obrigado por assistir e até a próxima.